Quando tinham pasto, eles comiam. Quando estavam satisfeitos, tornavam-se orgulhosos e se esqueciam de mim. Isso aqui é Deus dizendo ao seu povo, o seu povo de Israel. É uma palavra, amado, amada do Senhor, que Deus trouxe ao seu povo naquela época, há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E a mesma palavra, ela chega para nós como um alerta. Um alerta sobre mim, um alerta sobre você. Eu confesso que ontem, no meu momento devocional, no meu momento com Deus, Deus falou muito forte ao meu coração por meio desse versículo. Porque às vezes a gente acha que as lutas nos afastam de Deus, às vezes a gente acha que aquele momento de perseguição nos gera fraqueza e por conta daquela perseguição horrenda nós vamos nos afastar de Deus. Nós temos esse conceito de que as lutas vêm e aí eu fico entristecido e digo, eu não quero mais saber desse evangelho, eu vou me afastar da igreja. Pois bem, isso acontece muitas vezes, mas mais do que isso, é que existe um perigo em relação a esse afastamento. Não é quando as coisas estão ruins, é quando as coisas melhoram. E isso quase ninguém enxerga. Veja, na dor você busca Deus, na falta você depende de Deus, mas quando Deus te dá, quando Deus te entrega, quando você canta o hino da vitória, parece que naquela calmaria, você agora diminui aquela busca. Quando Deus abre as portas, sabe o que acontece? Você, relaxa. Talvez essa palavra chegue para você hoje e você esteja no meio de um furacão. Deus está dizendo assim, olha, é no meio desse furacão que você vai alcançar a minha presença. Talvez se esse furacão agora, ele parasse, as coisas tivessem tudo no seu devido lugar, acontecesse exatamente o que aconteceu com aquele povo no tempo de Oséias. O povo estava agora com a barriga cheia. O povo estava agora com as suas necessidades supridas. O povo estava agora vivendo um momento de calmaria, de portas abertas. Aí o que aconteceu? Eles ficaram autossuficientes, confiando neles mesmos. E aí o que eles acharam? Eles acharam que podiam viver suas vidas sem Deus. Aos pouquinhos isso vai acontecendo. Deus diz assim, vocês ficaram orgulhosos. E sabe o que aconteceu? Vocês simplesmente se esqueceram de mim. Isso aqui é um retrato da realidade do ser humano hoje. Não é só naquele tempo, não, é hoje mesmo. Sabe o que acontece? Deus exalta a pessoa se acomoda. Deus faz a pessoa prosperar, aí a pessoa agora muda a cabeça. Começa a achar que prosperou por conta dos seus próprios méritos. Deus, Ele entrega uma cura, o que é que acontece? A pessoa agora com muita saúde se esquece de Deus. É como se você dissesse, agora está tudo bem, agora eu posso cuidar da minha vida sozinho. Isso aqui, amado, amada, se você não tiver cuidado, é o início da queda. Eu sei, talvez você ligou aqui o rádio e não era essa palavra que você gostaria de ouvir. Eu confesso que quando eu vi essa palavra, no dia de ontem, no meu momento devocional com Deus, essa palavra ela veio como um soco no meu estômago. E a minha vontade era ignorar, era passar por cima, era dizer, Deus, tá tudo bem, isso aqui, o Senhor falou para o teu povo lá na época de Oséias, do profeta Oséias, quando Israel se esqueceu de ti. Mas essa palavra, ela é mais uma palavra, e deixa eu passar aqui para a próxima, mas Deus disse a mim, é ela que eu quero que você pregue. É ela que eu quero que você deixe penetrar no seu coração, enraizar, para que quando eu te abençoar,
E nos dias que as portas estiverem abertas, e nos dias em que eu promover calmaria, e nos dias em que as coisas estiverem bem, em que a cura chegar, em que o banquete chegar, você não venha se esquecer de mim como o meu povo se esqueceu. Deixa eu contar aqui a história para você. Amado, amada do Senhor, você foi escolhido, assim como o povo de Israel. E Deus, na sua caminhada nesta terra aqui, você, na sua caminhada, Deus, Ele vai prover todos os meios para você permanecer na presença dEle. Se Deus, Ele precisar te dar para você continuar, Ele vai dar. Mas também, se Deus olhar para você e dizer assim, essa minha filha, ela só está na presença se eu tirar. Deus, Ele vai tirar. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Clara, Maria Alice, eu quero que você faça assim, ande por esse caminho. Ah, mãe, se eu der, ela sai do caminho, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar. Mas se eu tirar e ela sair do caminho, o que é que acontece? O que é que eu vou fazer? Eu vou dar. Não é diferente para com Deus. Eu me lembro uma vez, quando eu ainda muito pequenininha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por falar em pequenininha, eu recebi um vídeo. Eu vou postar esse vídeo. Eu recebi um vídeo ontem do querido pastor Hélio Roberto. Pastor que tem uma história com a nossa família. De rádio também, com meu pai, pastor Francisco Tess. E ontem ele me mandou uma mensagem no WhatsApp quando eu abri o vídeo. Meu Deus. Era um vídeo dos anos 90, a igreja Assembleia de Deus. As irmãs lá, aquelas roupas bem típicas da época. E eu olhando assim, me emocionando. Quando eu olho pro vídeo, quem tava lá? Eu acho que eu tinha ali uns 9 anos. Eu lá no meio das irmãs. Oh, meu Deus. Minha mãe, irmã Sandra, meu pai, pastor Francisco Técio. Pastor Isaac Martins Rodrigues, que está com Jesus nesse momento. Pessoas também que já partiram e eu estava lá naquele vídeo. Mas por que eu lembrei isso aqui? Porque eu ia contar uma história quando eu era pequeno, eu sempre estava andando com meu pai, pastor Francisco Técio. Para onde ele ia, eu buscava sempre estar junto, gostava de acompanhá-lo nas atividades da Rádio Novas de Paz, na minha adolescência, na igreja. E eu me lembro que um dia nós estávamos indo, ele contou isso um dia desse aqui, nós estávamos indo para um culto lá na antiga Rádio Continental, debaixo do pé de manga. Vai ter gente que vai ouvir, mas eu já fui para esse culto. Tem irmãos que me encontram na rua e dizem, irmã Clarissa, eu sou do tempo do pé de manga. É porque quando não tinha o galpão, quando não tinha a igreja, a gente começou fazendo culto debaixo do pé de manga. Pai já levou choque no microfone dia de chuva. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque eu me lembro que estava um dia de muita chuva e ainda assim nós fomos para o culto. Círculo de oração. E eu ia com o pai dentro do carro, chovendo, e a gente estava dentro do carro. Sabe o que estava acontecendo? No meio do caminho, os irmãos estavam indo para o culto. De guarda-chuva, é uma alegria. Chuva, e eu dizia, meu Deus, não vai dar ninguém. Eu, adolescente, na minha pouca fé, eu dizia, meu Deus, ninguém vai pro culto, pai. Só que no meio do caminho, quando a gente foi chegando, era gente. E os grupinhos de irmãos assim, indo. Aí eu olhei assim, pai, a gente se enganou. Aí ele disse, meu Deus, se fosse eu, se eu tivesse na condição daquele irmãozinho ali, debaixo daquela chuva, com aquele guarda-chuva velho, nunca que eu ia para aquele culto. Eu não tinha fé suficiente para ir para aquele culto, não. Aí eu olhei para aquele irmãozinho ali com guarda-chuva. Aí eu disse, painho. Veja, eu adolescente, eu disse um negócio desse. Eu disse, painho. Talvez o senhor não fosse para o culto, se o senhor tivesse na condição dele. Mas também, talvez, se ele tivesse na sua condição, tivesse um carro,
tivesse as condições que Deus lhe deu, talvez ele também não fosse para o culto. Ele ia ficar em casa. Então veja, Deus ele dá condição ao seu povo. Ele tira quando ele quer. E quando ele quer, ele dá. Ele conhece o coração. Talvez você diga, mas irmã Clarissa, você está dizendo que pastor Tércio é melhor porque tem... Não. Eu estou dizendo que Deus, ele, como um bom pai, ele conhece o coração dos seus filhos. Ele sabe que se ele der a fulano, fulano se esquece. Se ele tirar de Cicrano, Cicrano também sai da presença. Assim como eu, mãe, Clarissa Tércio, conheço minhas filhas, e eu sei a hora de dar e a hora de tirar, não com a perfeição de Deus, obviamente, algumas vezes eu erro feio, mas eu busco conhecer a necessidade das minhas filhas para saber a hora de dar e a hora de tirar. De igual modo é Deus. Então você só precisa agradecer, porque se Deus tirou, entenda que Deus ele conhece a tua história. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe trabalhar. Mais do que eu, mais do que você. E ele não quer que você, assim como aquele povo, caia nesse esquecimento silencioso, afastamento silencioso de Deus. Eu estou no momento da palavra do Senhor, daqui a 15 minutinhos, às 9h15, nós iremos orar, mas escuta aqui o que Deus está falando, quer falar poderosamente com você, porque falou comigo. E você precisa entender aqui essa história. O povo de Israel comeu, bebeu, teve as suas necessidades supridas. Sabe o que aconteceu? O que é que Deus diz para eles? Eles ficaram orgulhosos por conta disso e se esqueceram de Deus. E eu estou falando sobre os perigos de se esquecer de Deus quando a vida melhora. E Deus deixa registrado aqui na sua palavra, para que eu e você não venhamos a passar pela mesma situação daquele povo. O que é que aconteceu? Deixa eu resumir aqui a história para você. Você sabe que a história de Israel começa ali com a família de Jacó. Quando a fome veio, foram parar no Egito como estrangeiros. Ali eles se multiplicaram, foram ficando fortes, cresceram em números. Mas o que é que acontece? Aquele povo se torna escravo. Durante aproximadamente 430 anos, aquele povo ficou escravo, oprimido, passando por humilhação, por sofrimento, por pobreza. Ou seja, eles não tinham terra própria. Eles viviam subjugados. E foi nessa condição que Deus levanta quem? Levanta Moisés. Aí Deus diz, Moisés, eu vi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu desci para livrá-los. Ou seja, a história de Israel começa com Deus mostrando o seu poder concernente ao seu povo, que não podia fazer mais nada. Não tinha força para se libertar do jugo de Faraó. Aí o que que acontece? Deus envia Moisés, tira o seu povo do Egito. Aí o que que acontece lá no deserto? Aquele povo aprende a depender de Deus. Não tinha comida? Deus mandava pão do céu. Deus mandava codornizes. Não tinha água? Deus fazia água brotar da rocha. Deus se tornou tudo. Aleluia. Para aquele povo no deserto. O povo ficava doente. Quem era o médico? Era Deus. O povo não sabia para que direção ir, quem era o GPS, quem era a direção, quem era o mapa, era Deus. Por meio da coluna de fogo, da coluna de nuvem. Eles dependiam de Deus para sobreviver naquele deserto. Era uma dependência total, era uma dependência linda, era uma dependência profunda. Mas o que é que acontece? Deus levou Israel do deserto, daquele tempo de dependência total, onde Deus era a única esperança, a única provisão, onde Deus era a fonte de tudo. Deus leva agora para uma terra prometida, uma terra boa, uma terra que a Bíblia chama de terra que mana leite e mel.
terra frutífera de rios, vinhas, oliveiras. Israel agora tinha casa, comida, tinha colheita, tinha estabilidade, tinha segurança, tinha prosperidade, tinha tudo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Moisés já tinha alertado aquele povo. Moisés tinha dito assim: ó, cuidado, para que quando vocês cheguem naquela terra, vocês não comam, bebam, se fartem e, consequentemente, se esqueçam de Deus. Tenham cuidado. Esse era o medo de Moisés. Esse era o alerta de Deus antes do povo entrar na terra prometida. Porque Deus sabe que nós, seres humanos, temos a tendência de nos tornarmos orgulhosos quando temos tudo, quando as nossas carências, nossas necessidades são supridas. E amado, amada do Senhor, e infelizmente foi isso que aconteceu. Aquele povo, assim que chegou na terra prometida, assim que Israel se estabiliza, a vida melhorou, mas o coração piorou. Eles se acostumaram com a terra. Afinal, tinha água, tinha comida em abundância, não precisava Deus mandar mais água nem comida. Eles se acostumaram com a bênção, eles se acostumaram com o conforto. E o que aconteceu? O coração foi se distanciando. Aí você diz: irmã Clarissa, quer dizer que ninguém pode ser rico nessa terra e servir a Deus? Pode. Pode. O que não pode é a riqueza nos afastar de Deus. E Deus muitas vezes, Ele quer nos dar. Como eu já pedi a Deus muitas vezes, muitas coisas Ele não me deu. Porque eu sabia que aquilo ali iria me afastar. Aliás, Ele sabia, eu que não sabia. E eu quero te mostrar na palavra de Deus aqui o mal disso tudo. Para que você possa receber as bênçãos de Deus. Para que você não venha a passar pelo mesmo processo que esse povo passou. Porque é fato, amada, Deus é Deus abençoador. Ele ama dar, Ele ama abençoar. Ele é Deus de multiplicação, mas muitas vezes Ele retém. Ele fecha a mão por amor aos seus filhos. Mas Deus está dizendo nesta manhã: minha filha, eu quero te dar. Agora presta atenção nessa palavra. Aleluia. Deus está dizendo: meu filho, eu sou Deus e quero te abençoar. Eu quero te fazer prosperar. Agora segura esta palavra para não te esqueceres de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali estava o povo agora na terra que mana leite e mel, acreditando que já tinham tudo. Foram se esquecendo de Deus aos poucos. Deus não era mais o Pai. Era agora apenas uma figura religiosa na qual eles recorriam quando alguma coisa faltava. O coração do homem aos poucos foi pensando assim: tá tudo bem agora. Nós podemos seguir sem Ele. E aqui está o perigo. E nesse momento, Deus levanta um profeta chamado Oséias. E este profeta, por nome Oséias, ele se levanta para expor essa situação. Oséias se levanta num período difícil. Porque é muito fácil profetizar para alguém que está passando por um momento de dificuldade. Difícil é profetizar para alguém que está prosperando, para alguém que está vivendo uma vida estável, enriquecendo. Essa pessoa tem um coração orgulhoso. Essa pessoa acha que está naquela situação por conta dos méritos dela, porque ela merece. E foi ali que Deus levanta Oséias, naquele momento em que o povo tinha leite e mel, plantava e colhia, tinha força militar, prosperava economicamente. Mas era assim a situação daquele povo. Estavam neste patamar de riqueza, mas estavam agora vivendo
Uma verdadeira prostituição espiritual. Tinham trocado Deus por Baal. Eram ingratos. E é quando Deus chega e fala assim: meu povo, eu os alimentei, eu dei pasto a vocês, eu dei uma terra rica. E acontece que vocês comeram, vocês beberam, vocês tiveram as suas necessidades supridas. E olha, depois de tudo isso que eu, o Senhor, fiz com vocês, após tirá-los da opressão do jugo de Faraó do Egito, vocês simplesmente se esqueceram de mim. Se esqueceram de mim. E esse acontecimento não foi da noite para o dia, não. Não aconteceu de uma vez. Aconteceu assim, ó. Primeiro, eles ignoraram uma coisa pequena. Relaxaram na adoração. Se esquivaram da palavra. Aos pouquinhos, dia após dia, sem que eles percebessem, foram colocando outros deuses ali no lugar que era do Senhor. Foi um processo lento. Foi um processo quase que imperceptível. E Deus olha para o seu povo e diz assim: meu povo me abandonou. Oh, povo ingrato. Esse povo é aquele povo que clamava ali no Egito. Esse povo é aquele povo que chorava lá no deserto. Esse povo é aquele povo que pediu ajuda. E eu fiz este povo crescer e prosperar. E depois eles disseram para mim: Senhor, nós não precisamos mais de ti. Aleluia. Aleluia. Veja. Israel se afastou de Deus quando a vida melhorou. Meu amado, minha amada. É assim que acontece. Quando você estava desesperado, você orava todos os dias. Mas quando você conseguiu o que queria, você passa a orar só quando dá tempo, não é assim? Quando você estava sofrendo, você ia lá na Bíblia, você lia, você buscava respostas. Mas aí depois o tempo passa, tudo vai ficando bem. E você só consegue pegar ali na Bíblia quando você lembra de pegar, quando tem muito tempo disponível. Quantas vezes você disse a Deus: Senhor, se tu abrires essa porta, eu te serei grato pelo resto da minha vida. A porta se abriu e você seguiu a sua vida. Antes você ia para o culto, você orava, você chorava, você tinha um coração quebrantado diante de Deus. Hoje você vai para o culto e você olha e reclama do pastor, da palavra que não é boa, do louvor que é desafinado, da dirigente que não sabe liderar. Aquele culto que Deus usou para te levantar, hoje você só sabe estar ali, frequentando por religiosidade. Será que você só é fiel a Deus quando você está com fome? Quando você está sofrendo? Essa é a pergunta que eu trago para reflexão no dia de hoje. Talvez essa palavra não seja a melhor palavra que todos gostariam de escutar nessa manhã. Talvez você gostaria de ouvir sobre carro, sobre chave, sobre porta aberta. Mas eu estou falando sobre isso também. Só que eu estou falando sobre como isso pode te afastar de Deus se você não estiver na palavra. Porque o que é uma chave, o que é uma porta aberta, o que é um carro para Deus, Deus quer te dar, Ele pode te dar tudo isso e muito mais. Mas primeiro Ele alerta. E o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele não espera errar para aprender. Seja sábio. Olha para este povo e diga assim: Deus, tudo que tu me deres servirá para mim como degrau para que eu cresça para mais perto do Senhor.
para que eu cresça em santidade, para que eu cresça em graça, para que eu cresça em empatia, para que eu cresça em olhar para a necessidade do meu próximo, para que eu cresça em humildade, para que eu cresça em amor, para que eu cresça em vigilância, para que eu cresça em tudo que me aproxima do Senhor. Porque amado, amada do Senhor, eu repito, é fato que Deus, Ele é Pai, é abençoador e gosta e ama e quer abençoar seu povo. E Deus, Ele quer te ver satisfeito nesta terra também. Ele quer te ver com as suas necessidades supridas nessa terra também. Mas eu não posso deixar, e é aqui que está o perigo, é aqui que está o ponto X da história. Eu não posso deixar que essa minha satisfação, tendo as coisas daqui, gere uma autossuficiência, uma confiança em mim mesmo. E isso acontece muito silenciosamente. É quando a pessoa ainda acredita em Deus, se diz religiosa, se diz cristã, fala no nome de Deus, mas não depende mais dele. Por mais que diga que depende. Essa pessoa, ela não se desvia. Ei, eu estou falando de uma pessoa, é você, sou eu. Eu não estou declaradamente desviada. Mas as minhas decisões mostram que eu não dependo de Deus o quanto deveria. Eu tomo as decisões sem consultar o Senhor e os princípios bíblicos e a Bíblia. E o pior, eu só vou descobrir isso quando estiver bem longe. Antes, quando estava no Egito ou no deserto, tudo era motivo de oração. Senhor, abre essa porta. Senhor, esta é a tua vontade. Senhor, 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 fala comigo. Mas depois que está com a barriga cheia, depois que tem tudo, que tem cama confortável para dormir, que tem carro para andar, que tem teto para morar, que tem portas abertas, que o casamento está bem, depois que tudo acontece, tem saúde, as suas decisões, não é você não, com a sua boca não, porque ninguém diz isso, mas as suas decisões dizem assim: eu não dependo de Deus, eu não preciso de Deus, eu resolvo sozinho. Deus me deu isso porque eu fui fiel, Deus me deu isso porque eu permaneci. Começa a acreditar que o mérito foi seu, que você mereceu, e a honra e a glória é sua. Ah, muito cuidado, muito cuidado. Antes, o teu tempo com Deus era precioso. Ninguém tocava. Quando estava no Egito e no deserto, Deus era a prioridade. Mas agora, Senhor, Tu me deste essa porta de emprego, o meu trabalho é importante, minha rede social é importante, minha agenda, meu compromisso. Ainda tem o meu descanso, ainda tem o meu lazer, ainda tem as minhas séries que eu tenho que assistir. E Deus, Ele entra lá naquele resto que sobrou. A pessoa nunca diz, eu estou distante de Deus. Não, não. Mas ela vive como se estivesse. Amado, amada, Deus não quer você nesse deserto. Mas se for preciso você ficar nesse deserto mais alguns anos, para não perder a presença, para ter sua vida eterna em paz com Deus, Ele vai deixar você aí. Ele vai me deixar lá, comendo maná, bebendo água da rocha, sendo guiado por uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, vendo milagres, sinais, prodígios. Se for preciso você estar lá, para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, é lá que você estará. É lá que você estará. Para te privar do pecado, para você não se entregar à maldade, para você ter um coração quebrantado. Se for preciso você ficar ali peregrinando mais alguns anos, Deus vai deixar você lá. E Ele fará isso por amor, pelo mais profundo amor. Eu quero orar com você agora, chegamos no momento da oração. Quarta-feira eu estarei em Brasília e a gente vai continuar deixando Deus falar ao nosso coração nessa palavra. É uma palavra muito rica,
Mas olha o que Deus falou a você hoje. Sobre o perigo de você se esquecer de Deus quando a vida melhora. Deus olha para o seu povo que foi liberto da escravidão do Egito, que caminhou no deserto por 40 anos e teve todas as suas necessidades supridas. Deus olha para esse povo que agora estava numa terra boa, que agora estava construindo riqueza e diz assim, ó, vocês comeram, beberam, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Quarta-feira eu quero falar sobre o orgulho, sobre essa autossuficiência, sobre como isso silenciosamente nos afasta de Deus, e Deus, ele prepara essa palavra para você. Sabe por quê? Porque ele quer te tirar dos braços de Satanás. Porque muitos estão adormecendo nos braços do diabo sem perceber. Aí talvez você diga, irmã Clarissa, está repreendida em nome de Jesus, e eu estou usando essa expressão forte para que você venha despertar. Porque Satanás, ele vai nos ganhando, ele vai ganhando espaço, terreno aos poucos. E esta guerra espiritual, amado, amada, ela vai existir até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a nossa morte. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deus, ele vai te dar, você vai comer, você vai beber, você vai se alimentar, você vai ter suas necessidades supridas e você não se esquecerá do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus banquetes, a tua família vai prosperar, a tua família vai crescer nesta terra, independente da situação política do Brasil, a tua família vai prosperar, mas a tua família vai prosperar e não vai se esquecer de Deus.